Quem é vivo sempre parece estar de volta. Êêêê! Faz. Tô com essa criança aqui toda suja, fazendo arte. Mas eu vim aqui hoje pra falar com vocês sobre um assunto que, assim, eu sei que interessa muitas mamães. E que eu acho que nesse assunto eu posso ajudar muito vocês. Eu vim aqui hoje pra falar com vocês sobre desmame noturno, que já aconteceu aqui em casa há um bom tempo. E eu já gravei acho que 5 vídeos falando sobre desmame noturno. E eu acho que só dessa vez que vai rolar mesmo, porque sempre eu sou interrompida, sempre acontece alguma coisa, eu não consigo postar esse vídeo. Acho que é o inimigo, hein? Então, gente, primeiro de tudo eu quero esclarecer pra vocês que esse é o meu relato. Isso não significa que é uma lei, que precisa ser dessa forma, e nem que é a forma certa ou que é a forma errada. É simplesmente o meu modo de maternar e o modo que eu fiz aqui em casa que fez dar certo, que realmente fez acontecer o desmame. E eu também quero dizer pra vocês que eu não estou aqui pra romantizar o desmame noturno. Eu não vim aqui para trazer para vocês uma fórmula mágica sobre o desmame noturno, porque infelizmente não existe. Eu tô aqui para trazer um método eficaz de desmame noturno. Não vou falar para vocês que vai ser fácil, porque não vai ser. O desmame noturno, ele requer paciência e tempo. Então, são coisas que vocês precisam entender antes de você iniciar. Outra coisa muito importante, que às vezes a gente acha que é banal, é que você, mãe, e o bebê precisa estar preparado para efetuar o desmame noturno. Por quê? Porque se o bebê não estiver preparado, ele vai ficar muito irritado, vai te deixar irritada e você não vai conseguir fazer o desmame, que é algo que você tanto deseja. Bom, eu quero dizer pra vocês que eu fiz o desmame noturno aqui em casa em 4 etapas. E eu vou especificar cada etapa pra vocês. Mas antes, o desmame noturno aconteceu aqui em casa com 8 meses. E o Miguel estava na fase de nascer dente. E então ele estava nascendo dente e nós tínhamos acabado de nos mudar aqui pra esse apartamento onde nós nos mudamos. Então estava em adaptação de casa nova, nascendo dente. Mas eu decidi que aquele era o momento exato de fazer o desmame e que eu estava pronta. Antes disso, eu tentei o desmame algumas outras vezes. Eu cheguei a pagar um curso de treinamento de sono, que no meu caso não teve muita eficácia. Eu achei muito legal todos os conteúdos que tinham ali naquele curso, mas eu acho que é mais importante para quem ainda não é mãe, para quem tá grávida, fazer e já aplicar todos aqueles métodos antes da criança nascer. Bom. Acabou. Cadê o barrigão? Cadê? É o barrigão. E cadê a mão? Bom, nessas 4 etapas, a primeira foi quando o Miguel tinha 6 meses. Nós fomos à pediatra e ela perguntou pra mim quantas vezes que o Miguel mamava durante o dia. E eu falei pra ela que eu amamentava ele em livre demanda. Quando ele queria, eu dava. E aí, nisso, ele já tava começando a introdução alimentar, então ele já comia também. E ela falou pra mim assim: mamãe, você precisa entender que o seu filho ele não precisa mamar em livre demanda. Você pode fazer a amamentação dele durante 2 vezes no dia. Só porque eu nunca fui a favor de amamentar com horas marcadas. Mas eu comecei a pensar que talvez aquilo pudesse me ajudar a tirar o peito de noite. Porque eu já tava ali há um tempo sem dormir a noite inteira. E vai deixando de ser algo prazeroso e vai começando a ser algo estressante. Então, quando a pediatra falou pra gente que era pra gente diminuir a demanda durante o dia, nesse dia eu tinha acabado de amamentar ele cedo pra ir pra lá. E quando eu saí de lá... Não, senhor. Ela vai brincar com o Buzz. Olha o Buzz. Eu sou o Buzz Lightyear. Eu sou o Buzz. Eu sou o Buzz. E nesse dia eu já saí de lá decidida a fazer aquilo que ela havia me falado. Só porque o que eu fiz foi o seguinte: eu amamentava ele cedo,
de tarde e de noite, porque ela havia me falado que era para amamentar apenas cedo, de noite e de madrugada quando ele solicitasse. E dali, desde então, o Miguel tava com 6 meses já, acho que ele já tava com quase 7, eu comecei a tirar essas mamadas, né? Durante o dia eu fui diminuindo, cada vez eu diminuía mais. E durante o dia, quando ele solicitava o peito, eu dava água pra ele e assim ele se intertia com a água lá e esquecia do tetê. Isso não afetou muito no sono noturno dele, não fez ele mamar menos de noite, mas eu acho que ajudou na fase 2, que foi quando eu decidi tirar a última mamada da madrugada do Miguel. O Miguel acordava normalmente 2 vezes de noite, que era mais ou menos por volta de meia-noite, 1h, 2h assim, eu não lembro bem. E ele acordava às 5h. Essa hora eu me lembro exatamente, que era quando o pai dele saía pra trabalhar, ele acordava. E aí, o que eu fiz foi tirar essa mamada de 5h. Por que que eu quis tirar a primeira mamada de 5h? Porque como o pai dele ia estar trabalhando, se ele chorasse, eu não ia atrapalhar o sono do pai dele, né? E nisso, gente, eu já teria dormido a noite inteira, porque normalmente eu ia dormir às 10, meia-noite, e aí eu já teria dormido um tempo bom, eu já estaria descansada pra dar conta de ficar ali com ele, tirando essa mamada às 5h. Então, eu tirei essa mamada das 5h e ele continuava acordando. Mesmo que ele não mamava, ele acordava, resmungava e dormia de novo. E aí, eu fui pra fase 3, que foi tirar a primeira mamada do dia. O mais legal desse meu método que eu usei, gente, é porque eu me cansei muito menos do que se eu tivesse tirado tudo de uma vez. Porque quando ele acordava às 5h da manhã, eu já tinha dormido bem à noite. E nessa terceira etapa, eu ainda iria dormir. Então eu tirava ali da meia-noite e eu teria o resto da noite pra me dormir bem. Então foi isso que eu fiz. Eu tirei da meia-noite e aí ele passou a acordar assim, entre meia-noite e 5h, mais ou menos às 3h da manhã, ele passou a acordar e eu dava a mamada pra ele normal. Só que aí eu comecei a tirar, eu dava um peito só e pronto, sabe? Assim, era só pra ele, eu fui diminuindo a quantidade dessa mamada da madrugada dele, sabe? Essa única que ele teve. Aí, gente, eu passei pra 4ª etapa. Depois que ele já não mamava às 5, que ele já não mamava à meia-noite, que ele acordava apenas 3h da manhã, mais ou menos, mamava um pouquinho, foi quando eu decidi tirar completamente. Nós nos mudamos aqui pra esse apartamento, onde ele teria um quartinho pra ele e eu poderia fazer esse desmame noturno. Porque o que me impedia mais de fazer o desmame noturno antes era o fato de nós dormirmos em quarto compartilhado e o choro dele incomodar e atrapalhar o pai dele, que precisava acordar no outro dia cedo pra trabalhar. Então, assim, eu fui bem compreensiva em relação a isso com o pai dele. E ele também foi compreensível comigo em relação a isso. E quando nós nos mudamos pra cá, eu achei a oportunidade perfeita pra fazer o desmame noturno. Foi aí que eu comecei a 4ª etapa, que foi tirar totalmente o peito. E, gente, de todas as outras vezes que eu já havia tentado, sinceramente, essa foi a vez mais fácil. Gente, quando eu digo que eu diminuí a demanda, não é que eu tirei o peito dele. Eu diminuí a quantidade de vezes que ele mamava. Porque, às vezes, ele vinha aqui, ó, segundos e saía correndo, entendeu? Então, tipo assim, eu diminuí uma coisa que eu sabia que não tava fazendo diferença pra ele. E depois eu voltei a dar mamar pra ele quando ele quisesse. Hoje, quando ele quer, ele vem no TT e pronto. Então, eu diminuí essa demanda. Aí eu tirei a última mamada, eu tirei a primeira mamada, então tava bem mais fácil. Eu já tinha meio que preparado o caminho pro desmame completo, que é a 4ª etapa. E aí a gente vinha aqui pro quarto dele, e quando ele acordava, eu pegava ele no colo e eu ficava balançando ele no colo sentada. Eu não levantava, porque eu sabia que se eu levantasse iria ser muito mais cansativo pra mim fazer o desmame noturno. Então eu ficava com ele sentada na cama e balançando ele e fazendo ele dormir no colo.
e ele dormia e às vezes ele acordava de novo, dormia, acordava de novo, e eu ficava meio que pelo quarto dele mesmo, porque pra mim era mais fácil do que ficar indo e voltando do meu quarto. Então, gente, foram 8 dias de desmame noturno. Não foi fácil, não foi simples, não foi milagroso, não foi nada mágico, mas foi algo que aconteceu e foi algo de forma eficaz, porque realmente funcionou. E eu vou falar pra vocês, depois que ele passou a dormir uma noite inteira, eu nunca mais dormi uma noite inteira. Às vezes eu acordo, eu nunca mais dormi como antes. Então, mesmo ele tendo dormido, você acha assim, ai, meu filho agora dorme a noite inteira, eu vou dormir também. Não, gente, a gente sempre vai ter, assim, um momento em que a gente vai acordar e que a gente vai pensar, ai, como é que tá, será que tá bem? E outra coisa que a gente tem mania de pensar é que depois que você faz o desmame noturno, a criança nunca mais vai acordar de madrugada. Sim, gente, a criança vai acordar de madrugada, sim. Vai acontecer sim com você, dele acordar e dele querer o TT. O que eu fiz no começo, tipo assim, no primeiro, segundo mês, ele quase não acordou e quando ele acordava eu não dava o TT. Aí quando passou um tempo, agora quando ele acorda, eu tava dando o TT pra ele novamente. O TT não, tava fazendo uma madeira pra ele dando. Só que aí ele passou, ele quis acordar 3 dias seguidos. E aí quando, tipo assim, eu falava, se acordar 2 dias seguidos, eu vou dar. Mas se passar de 2 dias, aí eu já vou começar a tirar de novo, porque já tá querendo associar acordar de madrugada pra mamar novamente. Aí como ele já tinha acordado 3 dias, quis acordar a 4ª noite seguida, eu falei, não, tá errado esse negócio, eu preciso tirar. Aí eu fiquei mais uma noite, não dei TT, não dei mamadeira, não dei nada. E aí desde então, já tem mais ou menos umas 2 semanas isso, desde então ele tá dormindo a noite inteira novamente. Sem acordar, sem nada. E se eu posso dar uma dica pra vocês aqui, é que se você for fazer o desmame noturno, quando você for fazer, comece e termine. Comece e depois pare, porque vai acabar se tornando algo estressante pra você e pra criança. E vai ser algo que vai se tornar em vão também. Então se você for começar, começa, termina e vai tudo bonitinho que vai dar certo, gente, vai funcionar. Eu garanto pra vocês. Então pega o papelzinho, anota todas essas dicas que eu dei pra vocês e apliquem. Qualquer dúvida eu estou aqui pra conversar com vocês sobre isso. Eu acho que eu sou assim um pouco meio que entendida em relação a isso, porque eu pesquisei bastante. Então vocês podem conversar comigo aqui nos comentários, lá pelo Instagram também é muito mais fácil de eu entrar em contato com vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau. Não se esqueçam, gente, de clicar em gostei, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.